Obrigado, irmãos. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vai ter divisão para as crianças? Tia Letícia vai sair com as crianças agora. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, amado Pai, em mais um momento, Senhor, nós temos a honra, o privilégio de podermos entrar em Tua presença, Senhor, para Te entregarmos, Senhor, o nosso ser. Começamos pedindo perdão, porque somos falhos. Às vezes, Senhor, falhamos conscientemente. Outras vezes, Senhor, falhamos sem nem percebermos. E pedimos que o sangue do Teu Filho, Senhor, nos cubra de todo e qualquer pecado, Senhor, que tenhamos praticado na semana que passou. E já entregamos, Senhor, esta semana que está iniciando agora, com a nossa adoração a Ti, com a nossa busca ao Senhor. Já consagramos ao Senhor, Pai, estes dias que estão por vir, que eles sejam, Senhor, conforme o Senhor quer e não conforme nós queremos. Obrigado por este culto, por esta escola dominical, por cada um de nós, Pai, os que estão aqui presencialmente, os que não puderam estar, que agora, Pai, depois de Te louvarmos com cânticos, possamos continuar aprendendo de Ti, do Teu plano para as nossas vidas, do Teu, Senhor, chamado para cada um de nós. Pois tudo isso nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus, sabendo que não estamos sós, mas Ele mesmo nos deu outro Consolador para estar conosco, o Espírito Santo, que nos ajuda, Pai, em todas as nossas fraquezas. Muito obrigado, pois tudo isso eu peço e agradeço em nome dEle. Amém e amém. Glória a Deus. Pois bem, irmãos, hoje é o último domingo do mês e nós estamos chegando também ao encerramento da nossa pequena série sobre como fica a alma após a morte. Nós iniciamos lendo vários versículos que ensinam que a alma, após a morte, fica em estado de sono, inconsciente, sem nada saber. Porém, depois nós vimos vamos reler um dos textos que nós lemos lá no início e que passam esse ensinamento do estado de sono da alma após a morte. Salmo capítulo 6, verso 5. Outra vez que eu for trazer essa série, eu vou a cada dia misturar versos que ensinam uma coisa e que ensinam outra, para não ficar tudo só em um dia, né? Eu lembro que no primeiro dia nós lemos todos os versos que ensinam sobre o sono da alma. E quem não veio naquele dia pode ficar sem entender. Por isso eu estou relendo com vocês Salmo 6 e 5. O qual diz assim: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor. Na morte não há lembrança, na morte não há louvor. Salmo 6 e 5. Então nós lemos vários versículos com esse mesmo teor, né, ensinando praticamente essa mesma verdade. Depois nós começamos a ver alguns versos que parecem ensinar o contrário, que parecem ensinar que, na verdade, a alma fica consciente após a morte, ou com Deus ou sem Deus, ou no céu ou em uma esfera ruim, né? O Hades, o inferno, ou algo assim. E hoje nós queremos ver as duas últimas passagens, os dois últimos textos que dão a entender isso. E nós queremos entender esse texto dentro do seu contexto, para ver se é realmente isso que a Bíblia está dizendo. Amém? Então, vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios. Paulo escreveu duas cartas que ficaram marcadas, que ficaram salvas, né, no HD, no software da Bíblia. 1 Coríntios e 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 8. Alguém lê para mim bem alto.
2 Coríntios 5 e 8. Pois não. Olha aí. Paulo, escrevendo à igreja, diz: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Na leitura desse verso, o que parece que Paulo está dizendo aqui? Muito bem. Quando a pessoa morre, quando ela deixa o corpo, ela habita com o Senhor. Ela está com o Senhor. O corpo fica aqui, mas a alma dela sobe para Deus. Então, parece que é isso que Paulo está dizendo, né? Porém, será que é isso mesmo que Paulo está dizendo? Que ao deixar o corpo, nós vamos imediatamente habitar com o Senhor em um estado desencarnado, né? Sem corpo, sem físico, só o espírito, só a alma? Será que é isso que Paulo está dizendo? Como é que nós sabemos, irmãos? Qual é a melhor maneira de chegar ao entendimento correto de um texto? Muito bem. E observando o seu contexto. Somente observando o contexto é que eu vou entender o que o texto está dizendo. Então vamos fazer isso agora. Como é que eu vou entender o verso 8? Lendo o que Paulo disse ao redor do verso 8. Começando pelo verso de número 1. Olha aí, 2 Coríntios 5 e 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Paulo está falando de casa aqui, Paulo está falando de edifício. Que casa, de qual casas Paulo está falando aqui? Nossa morada no céu. Alguém lê para mim uma pista, lá em Marcos 14 e 58. Não lê agora, tá bom? Esse versículo. Marcos 14, 58. Guarda aí quem estiver procurando. Volta um pouquinho, irmãos, em 2 Coríntios 4, 16. 2 Coríntios 4, 16. Diz assim, ó. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo está falando aqui um pouco sobre a questão do exterior dele, que se corrompia. Nós sabemos que o nosso corpo ele vai se deteriorando, né, com o passar dos tempos. Os cabelos vão ficando brancos, né? A gravidade vai puxando os nossos órgãos, né, os nossos membros. E aí tudo vai ficando mais difícil, subir uma escada, vai ficando mais difícil, e por aí vai. Então, Paulo aponta aqui para a verdade que o nosso homem, o nosso corpo, ele vai se deteriorando, ele vai se acabando. Porém, ele vai falar de um edifício, de uma casa que nós receberemos quando chegarmos na presença de Deus. Que casa é essa? É um corpo glorificado. Então, Paulo não está falando aqui de casa de tijolo, de cimento. Paulo está falando aqui do nosso próprio corpo. Inclusive, essa linguagem ela havia sido usada por Marcos em Marcos 14, 58. Alguém encontrou? Em relação a Cristo. Olha como a mesma linguagem é usada em relação a Cristo. Lá em Marcos 14, 58. Pode ler, Alexandre.
Muito bem. A impressão que dá é que Marcos está falando que Jesus falou que ia destruir o templo e em 3 dias reconstruiria. Foi isso que os judeus entenderam. Mas de qual templo Jesus estava falando? Qual foi o templo que foi destruído e em 3 dias foi refeito? O corpo de Cristo. Na sexta-feira ele foi morto. O corpo dele foi dilacerado. Mas o que foi que aconteceu ao 3º dia? Ele reconstruiu um corpo. E aí ele diz, destruirei este santuário feito por mãos humanas, um santuário humano, um corpo humano, e o reedificarei, não por mãos humanas. Olha aí, como era o corpo glorificado de Cristo. Era um corpo sobrenatural. Era diferente de tudo aquilo que nós somos, que nós temos. Jesus atravessava paredes. Já pensou? Jesus aparecia do nada, é um corpo glorificado. E é o corpo que nós teremos. Então, é a mesma linguagem que Paulo usa aqui. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, não fica triste, não. Se o seu corpo um dia se acabar, for destruído, como vai, essa é a tendência, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então aqui ele não está falando do céu, Sara. Ele está falando da casa que nós teremos no céu. Que casa é essa? É o nosso próprio corpo glorificado. O nosso corpo terreno vai se acabar. O nosso corpo glorificado não. Nós receberemos uma casa nova no céu. Ou seja, um corpo novo no céu. Amém? Deu para entender até aqui? Vamos ver no verso 2. Olha como Paulo esclarece mais ainda aqui. Como é? Muito bem. O corpo aí é chamado de quê? Templo, tabernáculo, né? Santuário. Então, de fato, o nosso corpo é chamado de santuário. Aqui é um santuário que vai se acabar, como essas paredes também um dia vão se acabar. Porém, o que Paulo está dizendo, não se preocupe, porque nós temos da parte de Deus uma casa não feita por homens. Nós vamos receber, irmãos, um corpo glorificado. Imagina aí, um corpo livre de qualquer doença, de qualquer maldição, de qualquer limitação. É a casa que eu e você receberemos no céu. É o que Paulo está ensinando aqui. Agora olha o verso 2. E por isso, 2 Coríntios 5:2. Neste tabernáculo o quê? Nesta casa, neste corpo, gememos. De vez em quando a gente sente uma dor, né? A gente suspira. É uma dor de cabeça, é uma dor de dente, é uma dor na barriga, é uma dor no joelho, e por aí vai. Gememos. Aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Irmãos, aqui nós estamos servindo a Deus, mas ao mesmo tempo pensando, como vai ser bom quando eu chegar no céu, e eu não me cansar mais, né? E eu não sentir mais dor. Por quê? Porque eu vou ser revestido de um corpo celestial. Nós estamos com um corpo terreno, mas receberemos um corpo celestial. Então, esse era o desejo de Paulo. Aqui ele diz, nós aspiramos. Esta era a aspiração de Paulo. A aspiração de Paulo, escute isso, não era morrer e ir com a alma para a presença de Deus. Não. Esse não era o desejo de Paulo. Eu quero morrer porque no meu espírito eu estarei com Deus. Não. O desejo que Paulo expressa aqui é o desejo de estar com o Senhor, com um corpo glorificado, mas com um corpo. Não era com a alma vagando na presença de Deus sem corpo, não. Ele está aqui fazendo contraste entre o corpo terreno e o corpo celestial. Ele diz, olha, por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Paulo diz, estamos aspirando morrer para o nosso espírito ir se encontrar com Jesus. Não, eu aspiro, irmãos, é como se Paulo dissesse, o dia em que eu serei revestido
de um corpo glorificado, de um corpo celestial. Então essa era a esperança de Paulo, receber o novo corpo. Não era, como muitos dizem, morreu, está na presença de Deus. Paulo nem fala sobre isso aqui. Quando é que isso ia acontecer, irmãos? Quando é que nós vamos receber um corpo glorificado? Assim que morrermos? Assim que eu morrer, o corpo humano, terreno, fica aqui no cemitério. Inclusive, para quem não sabe, a palavra cemitério significa dormitório. E quem deu esse nome para o cemitério foram os primeiros cristãos, porque eles acreditavam que os mortos estão dormindo, por isso o nome cemitério, dormitório. E aí, lá em 1 Coríntios 15, volta para a epístola anterior, 1 Coríntios 15, 50 a 58, Paulo diz, quando os nossos corpos serão revestidos da habitação celestial. 1 Coríntios 15, 50. Amém? Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Em nossa carne e em nosso sangue nós não podemos herdar o reino de Deus. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Qual é o dormir que está falando aqui? Nem todos dormiremos. Mas a gente não dorme de noite, né? Às vezes de dia também. Nem todos morreremos. Alguns estarão vivos quando Jesus voltar. Será que seremos nós, hein? Quem sabe, né? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Vivos e mortos serão transformados em seu corpo. No momento, num abrir e fechar de olhos. Agora, olha quando? Ao ressoar da última trombeta. Quando é que nós seremos transformados? Assim que morremos. É o que Paulo está dizendo? Não. Quando a última trombeta tocar. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão. Incorruptíveis. O que é isso? Toda corrupção, toda podridão será retirada dos mortos. Imagina aí, eles serão refeitos. E nós quem os vivos, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista, olha a palavra, se revestir, a expressão se revestir da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora olha como Paulo termina. Portanto, olha a aplicação aqui para a minha vida e para a sua. Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E por que não é vão? Porque não acaba aqui. Nós podemos nos gastar na obra do Senhor aqui, fazendo algo para o Senhor. Alguém pode até tirar a nossa vida. Ei, mas não acaba. Se você morrer em Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Se você estiver servindo ao Senhor e Ele vier quando você estiver vivo, você vai ser transformado. O corpo que nós usamos para o Senhor aqui vai ser glorificado. E aí que Paulo diz, vale a pena continuar trabalhando. Nem um chão que você limpa é em vão. Uma cadeira que você limpa, uma comida que você faz, que você serve, uma palavra que você lê, um cântico que você entoa, nada disso para o Senhor é em vão. Porque Ele vai nos recompensar quando nós voltarmos, ou quando Ele voltar. Amém?
Voltando então lá para 2 Coríntios 5. Vamos ler agora então até o verso 8. Versos 3 até o verso 8, que agora dá para entender o que Paulo está dizendo. O contexto nos ajuda a entender o texto. Pois não. Sim. Os vivos serão os arrebatados. Hã? Sim, os que foram trasladados ao céu, né? Elias, Enoque. Alguns acreditam que Moisés já ressuscitou, né? Mas esse é um assunto para outra escola dominical. Vamos ler então versos 3 a 8. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, verso 4, os que estamos neste tabernáculo, mais uma vez, que tabernáculo? Corpo terreno. Gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. O Espírito está em nós como garantia de que Deus começou uma obra, e a obra que Ele começou, Ele vai terminar. Temos, portanto, sempre bom ânimo, se anima, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Não é verdade? Enquanto nós estamos aqui neste corpo, o Senhor está no céu, nós estamos aqui. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Qual corpo Paulo queria deixar? O corpo físico, terreno. Qual era o desejo de Paulo? Deixar esse corpo para ficar desencarnado na presença de Deus. Foi isso que ele disse? Ele disse, não, eu quero deixar esse corpo, porque eu sei que um dia eu vou receber um novo corpo. Um corpo revestido de glória. Revestido do que é celestial. A esperança de Paulo não era ir para o céu sem corpo. Era a hora chegar dele receber um novo corpo e assim ele habitar com o Senhor. Quando nós entendemos o contexto, irmãos, nós entendemos também o texto que Paulo está citando aqui, ok? Então aqui Paulo faz um contraste entre o corpo presente, no qual estamos longe do Senhor, ausentes do Senhor, e o corpo glorificado que teremos quando Jesus voltar, e é nesse corpo que nós habitaremos com o Senhor, irmãos. Paulo não está dizendo aqui que ele esperava morrer para ir para o céu sem corpo, não. Ele acreditava que receberia um corpo, e era com esse corpo glorificado, quando a hora chegasse, que ele habitaria com o Senhor. E isso confirma o que Paulo disse em 1 Tessalonicenses, só para confirmar, capítulo 4, versos 16 e 17, que explicam quando nós estaremos com o Senhor. É muito importante entender esse texto. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 dizem assim. Olha como combina com os textos que nós lemos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, novamente aqui a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17, depois nós, os vivos, Paulo tinha esperança de ainda estar vivo quando Jesus voltasse, os que ficarmos, seremos arrebatados. Olha o arrebatamento aqui, Suiane. Os vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Os mortos ressuscitados. Entre nuvens, imagina um encontro de vivos e mortos ressuscitados. Sendo arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim, somente assim, estaremos para sempre com o Senhor. Não é morreu, está com o Senhor. Ah, agora está bom,
está melhor do que nós, está com Cristo. Paulo diz que nós estaremos com o Senhor quando Ele voltar. Você pode dizer assim, está descansando. Amém, está descansando. Está sabendo de nada que está acontecendo. É o que a Bíblia nos mostra, em versos que nós lemos. Quando é, Paulo, que nós estaremos com o Senhor? É quando nós morrermos? Não, aqui diz, quando Ele voltar. Quem tiver morto volta a viver, quem tiver vivo é transformado, arrebatado, para estarmos para sempre com o nosso Salvador. É difícil entender o que Paulo está dizendo aqui? Creio que não. Nós somos ensinados de outra forma, né? Mas temos que ver o que a Bíblia realmente está nos dizendo. Entendido até aqui, irmãos? 2 Coríntios 5:8. Paulo, quando diz, tendo desejo de deixar o corpo e estar com o Senhor, habitar com o Senhor, ele acreditava que habitaria com o Senhor sem corpo? Não. Ele diz, nos versos anteriores, ele mostra que o desejo dele era deixar o corpo terreno para um dia se revestir do corpo celestial. Seria nesse corpo celestial que ele estaria com o Senhor. E aqui em 1 Tessalonicenses 4,17 diz que isso só vai acontecer quando Jesus voltar, no final dos tempos. Amém? Amém? Vamos então para o último texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse. Capítulo 6. Nós vamos ler e vocês vão me dizer o que parece que esse texto está dizendo, tá bom? Versos 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, Apocalipse 6 fala sobre os 6 primeiros selos. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas. Você já viu uma alma? João viu? As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz. Quem? As almas, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Que esses versos parecem estar ensinando sobre a vida após a morte? Pode dizer. Almas querendo vingança. No céu. Já é estranho, né? O que mais? Como é que essas almas aqui estão? Conscientes ou inconscientes? Vocês querem que a gente lê de novo? O que parece aqui, igreja? Parece que estas almas de pessoas mortas estão conscientes. E não apenas estão conscientes, mas elas lembram o que aconteceu na terra. E não apenas elas lembram o que aconteceu na terra, elas pedem vingança. Elas pedem que Deus vingue o sangue delas, que foi derramado na terra. Será que é isso mesmo que Apocalipse quer nos ensinar? Que após a morte, as pessoas continuam acordadas, lembrando do que aconteceu, né? Como diziam os espíritas, vagando por aí, pedindo oração, né?
ajudando as pessoas, sendo ajudadas pelas pessoas. Será que é isso que a Bíblia quer nos ensinar? Primeira pergunta que eu faço: essa passagem é literal ou é simbólica? Apocalipse 6, 9 a 11. 6, 9 a 11. Esse texto, irmãos, ele parece um texto literal ou parece um texto simbólico? Apocalipse é que tipo de livro? É um livro que só descreve uma linguagem literal? O que nós lemos significa aquilo? O Apocalipse é um livro cheio de simbolismos, cheio de linguagem simbólica? Por exemplo, no capítulo 5, verso 6, diz assim, Apocalipse 5 e 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro. Como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Você consegue imaginar Jesus assim? Jesus é um cordeiro que ainda está de pé. Agora imagina Jesus sendo um cordeiro, de pé, ensanguentado, com 7 chifres e 7 olhos. Isso aqui é literal, irmãos? Ou está mostrando alguma característica de Cristo? Está usando um símbolo para expressar a característica de Cristo. Quando ele foi visto como um cordeiro ensanguentado, significa o quê? Qual é o símbolo ou qual é a característica de Jesus que esse símbolo nos passa? O que foi que Jesus fez que o assemelhou a um cordeiro ensanguentado? Ele se sacrificou por nós, porque o cordeiro era o animal do sacrifício. Não esqueça o que ele fez por mim, por você. Ele se sacrificou por nós. Porém, ele tem 7 chifres. Que é isso, pastor? Chifre aqui no Brasil é coisa ruim, né? Mas na Bíblia, irmão, chifre é coisa boa. Chifre é poder. Chifre simboliza poder. Se ele tem 7, 7 na Bíblia simboliza o quê? Completo, perfeito. Ele tem 7 chifres, ele tem todo o poder. Ele tem 7 olhos. Olhos simboliza o quê? Visão. Só que ele tem 7. 7 simboliza perfeito. Como é a visão de Jesus? Perfeita. É literal? Jesus hoje não é mais um ser humano, ele é um cordeiro no céu, andando em pé, né? Imagina, um cordeiro andando em pé, o sangue pingando no chão, com 7 chifres, 7 olhos. Não é literal, irmãos, é um símbolo. Apocalipse é um livro cheio de símbolos. Quer dizer que ele não nos ensina nada, pelo contrário, através dos símbolos ele nos ensina muita coisa. Então, é só um exemplo, poderíamos citar vários. Gafanhotos, gigantes e um monte de coisa. Então eu tenho que pegar isso e ver. Por isso que tem gente que tem medo de ler Apocalipse. Porque acha que é literal, tudo ali que está sendo dito é literal. Não, eu tenho que pegar aquele símbolo e aprender com ele. Tem algumas coisas aqui que realmente dão a entender que é literal. Por exemplo, as almas estão onde? Debaixo do altar. Como é que cabe um monte de alma debaixo de um altar, irmãos? Por que que essas almas estão debaixo do altar? Altar no Antigo Testamento era lugar de quê? Sacrifício. Essas almas foram sacrificadas. Olha o que que o símbolo está me dizendo. Essas almas foram sacrificadas. Eu não posso entender almas debaixo do altar, está nem se escondendo de ninguém, né? Quando a gente queria se esconder da mãe, se escondia debaixo da mesa. Elas estão debaixo do altar porque elas foram sacrificadas. Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus, eram crentes em Cristo. Como muitos países hoje ainda têm, crentes sendo mortos, sacrificados. E aí eles clamam por justiça, eles clamam por vingança.
Quer dizer que no céu as pessoas ainda vão pedir vingança? Ou é um símbolo? Sem falar que elas recebem o quê? Vestes. Peraí, mas não são almas? Para que vestes em almas? Aí alguém diz, não, pastor, mas são vestes invisíveis. Aí para que serve veste invisível? Se veste é para cobrir alguém. Então, irmãos, nós temos que ler esse texto e entender que se trata de um símbolo. Lembra quando... Pois não, senhor. Sim. Sim, exatamente. Sim. Uma vingança justa. Por quê, Suiane? Porque cita tanto justiça como não julgas nem vingas. Então, eles unem as duas coisas. A vingança, ela é injusta quando nós fazemos. Mas quando Deus faz, ela é justa. Deus vinga justamente. Eles não estão querendo que Deus faça injustiça, e sim que Deus faça justiça. Como? Vingando os que fizeram coisas erradas. Certo? Exatamente. Não, é dos justos. Por quê? Porque eles foram mortos pela palavra de Deus. Olha onde é que eles estão, simbolicamente, debaixo do altar. São as vítimas de um sacrifício que foi feito. Entendeu? Para Deus, por pessoas erradas. Né? Exatamente. E aí, irmãos, já que aqui se trata de um simbolismo, então nós temos que entender aqui algumas coisas como figuras de linguagem. E existe uma figura de linguagem chamada personificação. O que é a personificação? É quando eu digo, vamos ficar de pé para descansar as cadeiras. É quando eu dou uma característica a quem não tem, só para chamar a sua atenção. Né? Vamos ficar de pé porque as cadeiras estão cansadas. Cadeira cansa? Não. É só uma forma de falar para deixar as cadeiras um pouco livres. Né? Por exemplo, na nossa segunda aula eu falei sobre uma parábola no Antigo Testamento, onde as árvores conversavam umas com as outras. Árvores conversam, né? Usando linguagem humana. Ser meu rei, ser minha rainha. Lá em Gênesis 4, Deus diz para Caim, Caim, a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Sangue fala? Sangue clama? Não. A ideia é que o sangue derramado precisa ser vingado. Então eu estou personificando o sangue. É como se eu estivesse tratando o sangue como uma pessoa viva, como ser humano. Olha, o sangue está falando comigo, o teu sangue. A cadeira está cansada. O sol hoje está cruel. O sol tem temperamento, tem dia que ele está bom, tem dia que ele está mal? Não. É uma personificação. Eu estou tratando o sol como um ser vivo, um ser humano. Ok? Então aqui nós vemos uma personificação onde mortos falam. Morto fala só se o morto estiver vivo. Porque morto não fala. Só que Apocalipse pega o morto e imagina ele falando. Para que eu possa entender uma mensagem, para que eu possa entender uma lição. Então ele personifica os mortos falando, pedindo justiça, só que eles estão mortos, eles não estão falando nada, só que para Deus é como se eles estivessem, para que eu possa entender uma lição que esse texto está passando. E qual seria a lição, pastor? Que essa figura de linguagem, que esse simbolismo estaria passando para nós. Na passagem, os mortos pedem o quê? Suiane já falou. Vingança. Justiça. O que é que eles recebem? Eles ouvem uma ordem. Descansa. Qual é a lição que isso quer transmitir para mim e para você?
nós que estamos vivos, às vezes parece que o mal que as pessoas nos fazem vai ficar por isso mesmo. Só que Deus está mandando nós fazermos o quê? Descansa, espera. Deus haverá de julgar todos os males que forem feitos contra o seu povo. Nada do que fizerem contra mim, contra você, ficará impune. E não somos nós que queremos julgar, não, irmãos. É o próprio Deus. Só que Ele só vai fazer a parte dele quando eu fizer a minha. E qual é a minha? Ficar gritando, ficar pedindo, ficar incomodado, não. Ei, descansa, espera, aguarda, não se preocupa não. Tem mais gente sofrendo também, porque o texto diz, ainda vai morrer mais gente, espera. Ah, pastor, mas às vezes a impressão que dá é que a gente vai ficar sem resposta, que vai ficar por isso mesmo. Não. Apocalipse diz que estas pessoas serão recompensadas. A pergunta é quando? Quando vai vir a recompensa para aqueles que morreram por amor a Cristo? Assim que eles morrerem, eita, os portões do céu vão se abrir e eles vão chegar na presença de Deus. A Bíblia não diz isso, não. A Bíblia diz, sabe o quê? Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Olha quando é que a recompensa vem. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas, de novo, dos decapitados. Decapitado, perderam a cabeça. Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Coitadinhos deles. Morreram, foram assassinados, decapitados. Não. Final do versículo diz, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quando é que vai vir o nosso retorno? Antes deles reinarem, o que foi que aconteceu com eles? Eles viveram. Quando é que vai vir a minha recompensa e a sua quando nós morrermos? Assim que nós morrermos, vamos entrar no paraíso celestial? Não. É quando Jesus voltar e Ele nos ressuscitar, nós reinaremos com Ele. Por quê? Porque o verso 5 diz, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Alguns vão ressuscitar antes dos 1000 anos, outros vão ressuscitar depois dos 1000 anos. O milênio é um assunto muito interessante para a gente tratar outro dia. Amém? Irmãos, entendido? Apocalipse 6, 9 a 11 é um texto simbólico que personifica pessoas mortas, como se elas falassem, quando nós sabemos que Eclesiastes 9, 5 diz que os mortos não sabem coisa alguma. Os vivos sabem que vão morrer. Apocalipse 9, 5 diz, porém os mortos não sabem coisa alguma. Mas Apocalipse 6 diz que eles sabem, pastor. Então a Bíblia se contradiz? E um texto diz que eles não sabem de nada, no outro diz que eles sabem. Não, Apocalipse 6 é um texto simbólico, que quer nos dar uma lição. Que lição é essa? Deus é justo e vai julgar. Deus é justo e vai vingar tudo aquilo que fizerem contra seu povo. Quando a hora certa chegar, espera. Tem pressa não. Descansa, aguarda. Ah, mas fulano fez isso comigo. Calma. Calma. Keep calm, né? Fique calmo. Na hora certa, Deus vai agir. Amém? Conclusão que nós podemos chegar é que os autores bíblicos esperavam, colocavam sua esperança não na morte, mas na ressurreição. Quando a ressurreição acontecesse, aí sim, nós seremos acordados, os que morrermos,
E aí nós estaremos para sempre com o Senhor. E aí ele vai julgar os que fizeram males contra nós e nós seremos recompensados. Então a sequência é essa. Morreu, está descansando. Está vendo nada que está acontecendo. Vai passar 1000 anos. É como se você tivesse morrido e acordado. Por isso Paulo disse, eu quero partir e estar com Cristo. Porque Paulo não vai ver o tempo passando. É como se ele tivesse morrido naquela hora, quando nós dormimos, né? Essa noite eu dormi que eu não escutei trovão, eu não vi chuva. Estava tão cansado. A gente saiu um dia aqui da igreja, era 3 horas da manhã. E aí eu dormi essa noite, eu acho que a Suiane também, que a gente não viu nada. E aí, de repente, amanheceu. Eu acho que meu sono durou 1 minuto. Assim vai ser a morte. Você morre, fechar e abrir de olhos, você acorda, passou 5.000 anos. Você pensa que foi agora. Rapaz, eu morri neste instante já. Deus já me ressuscitou. A impressão que nós vamos ter é essa. Ok? Amém? Entendido? Pastor, eu não entendi ainda, mas amém, Deus vai te explicar. Aos poucos a gente vai entendendo, amém? Para alguns talvez essa foi a primeira vez que você ouviu falar sobre isso. Continue orando, continue lendo a Bíblia, pedindo que Deus se revele mais e mais a você, tá bom? Estou pensando sobre o assunto para os próximos domingos, e um dos assuntos que eu pensei foi sobre o inferno. Porque algumas pessoas têm dúvidas sobre o inferno. Pastor, o inferno ele vai ser para sempre? Ou quais são as visões que existem sobre o castigo eterno? Estou pensando em falar sobre isso no próximo mês. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Alguma dúvida? Algum comentário? Algum acréscimo? Porque às vezes eu esqueço das coisas. E você lembra de algo que eu não lembrei. Foi no 2º domingo. Estão todas gravadas, né, as nossas lições. Se você não puder, não pôde assistir uma, você pode buscar lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Eu acho que é isso aí, menino. Sim. Verdade, sim. Bem lembrado, viu? Verdade. 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 A nossa tendência, quando fala de vingança, é sempre pensar em alguém que fez mal contra nós, né? Mas nós temos que entender, existe o outro lado também. Às vezes nós fazemos coisas erradas com os outros. Inclusive lá em 2 Coríntios 5, que nós lemos, o verso 10 vai dizer, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, todos nós, para que recebamos segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo. Então, no filme do Karate Kid, nós sempre achamos que somos quem? Né? O Daniel San. Né? Eu sou o herói. Eu vou lá e vou me vingar. Mas, às vezes, a gente é o vilão e nem percebe. Né? A gente é aquele que precisa apanhar para aprender, porque nós estamos fazendo o que é errado. Então, temos que ter cuidado em relação a isso. Né? Bem lembrado, Suiane. Vamos lembrar também do que nós fizemos, porque nós também seremos julgados. Amém? Oremos. Oremos, Gabriel. Ó, ia caindo. Ó. Morar antes que aconteça um desastre. Né? Lembrando que logo mais à noite nós temos nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. E meio-dia vai ter um almoço aí, para quem quiser participar. Amém?
Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pelo ensinamento da Tua palavra. Senhor, este é um assunto sobre o qual muitas vezes o Teu povo tem dúvidas e nos pergunta e nos procura. E, Senhor, nós precisamos estar inteirados acerca da Tua palavra, Pai, entendendo o que ela nos diz. Não para brigar com os outros ou para fazer confusão por causa de assuntos como esse, não, Senhor. Mas que nós possamos entender um pouco mais o Teu plano e o Teu propósito para as nossas vidas, até para sabermos onde devemos colocar a nossa esperança. Não é, Senhor, na morte, mas é na ressurreição. É sobre que a Tua palavra fala que um dia os mortos em Cristo irão reviver e os vivos irão ser transformados e arrebatados, Pai. Então, muito obrigado. Nós queremos, Senhor, terminar esta série entendendo que o Senhor é justo, e entendendo que o nosso trabalho para o Senhor, seja ele qual for, grande ou pequeno, não importa, para o Senhor vale a pena, não é em vão. Queremos continuar fazendo a Tua vontade nas nossas vidas, não para receber, Senhor, recompensa de homens, porque homem não tem nada para nos dar. Muitas vezes, Senhor, até dificulta o nosso caminho, mas o Senhor nos dá forças para resistirmos, assim como nós também precisamos aprender, Senhor, a amar os nossos irmãos. Muito obrigado. Pedimos a Tua proteção sobre este dia, nos dá esclarecimento daquilo que não ficou entendido ainda e nos ajuda a voltarmos logo mais à noite e a orarmos por alguém para que seja alcançado pelo Teu amor. Eu desejo que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos, que Deus vos abençoe.